Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, queremos conhecer mais da Palavra de Deus, queremos mergulhar nos fundamentos da nossa fé. Nessa série de programas, queremos ir bem devagar nestes fundamentos, no alicerce da nossa fé. Dentro do Credo Apostólico, nós dizemos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Crer em Deus como Criador é fundamental para a nossa fé. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, as maravilhas da criação de Deus. Você já parou para ver um beija-flor ali nas flores do seu jardim ou da árvore florida que está aí na sua rua? Você já parou para ver uma noite de lua cheia, um céu estrelado, longe, lá na fazenda ou no alto de uma montanha? Você já parou para admirar a água correndo em uma cachoeira? É tão linda a natureza, as maravilhas da criação de Deus. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Deixe seu coração aberto para ouvir Deus lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Deus fez tudo de uma maneira tão linda, tão perfeita, tão magistral, tão sublime, que o próprio Senhor admirava de tudo que Ele fez a cada instante. Deus mesmo dizia: é bom, é muito bom, está perfeito. Vamos ver como foi o primeiro dia da criação da obra de Deus. Gênesis capítulo 1, de 3 a 5. Lemos assim: Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Bem, este foi o primeiro dia. Talvez você possa dizer: puxa, Deus gastou um dia inteiro para criar a luz? Quando a gente vai estudando um pouquinho mais de ótica, estudando um pouquinho sobre a luz, nós vemos a complexidade disso, da luz, emitindo esse raio calorífero, o raio invisível da luz, o raio luminífero. Nós podemos ver como que a luz é algo tão complexo, tão lindo, tão maravilhoso. Se estuda sobre a luz, e nós temos aí a luz nos astros, no sol, refletida na lua, nas estrelas. É tão lindo. O salmista Davi, ele nos fala: Senhor, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Deus criou a luz primeiramente, trazendo energia, a luz para que pudéssemos não apenas ter a luz brilhando, mas também a separação entre a luz e as trevas. Há uma separação. E no mundo espiritual, nós vemos que quando Cristo entra nas nossas vidas, nós vemos que quando Deus vem, quando Jesus entra no nosso viver, há uma separação de luz e trevas. Não queremos mais saber das trevas. Não queremos mais estar no escuro, tateando as coisas sem enxergar a realidade, mas agora queremos luz. A luz mostra tudo. A luz mostra com clareza. A luz traz as cores. Lembra daquele ditado que diz: à noite todos os gatos são pardos? Por quê? Você não vê direito. À noite, a escuridão, não dá para enxergar com clareza. Mas a luz
traz as cores, o azul, o amarelo, o vermelho, o lilás. Como é lindo a gente ver o mundo colorido. Colorido. Como você pode explicar para um cego que nunca enxergou falar sobre a cor vermelha, sobre o verde, sobre o azul do céu? Ah, como ele perde, porque ele não consegue ver. Vamos ver a criação no segundo dia. A Bíblia nos diz que no primeiro dia houve tarde e manhã, ou seja, um dia de 24 horas. 24 horas, não é um hiato, não é um período de tempo, é um dia. Um dia. No segundo dia, em Gênesis capítulo 1, de 6 a 8, nós lemos assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Bem, aqui no segundo dia, Deus então vai fazer uma separação entre as águas. Interessante, águas acima do firmamento, às vezes a gente pensa, seriam as nuvens? Seria a condensação das águas que vão se precipitar, a evaporação da água que vai se precipitar como chuva no ciclo da água no planeta Terra? Mas aqui está falando sobre águas acima do firmamento e abaixo dele. E hoje já se sabe, já foi encontrada água no universo. Água no universo. É tão lindo nós sabemos isso, que o Senhor fez a separação. Ao firmamento Deus chamou céus. Separou as águas aqui abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Nós vamos ver aqui Deus fazendo, no primeiro dia, fez separação entre luz e trevas, entre dia e noite. E agora aqui Ele está fazendo separação entre águas e águas. O nosso Deus não é um Deus de mistura, de confusão, de anarquia, é um Deus de ordem. É um Deus que tudo Ele faz com ordem, com cronograma, com sabedoria, com passo a passo. Então, no segundo dia, Deus fez o firmamento, os céus, separando águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Houve tarde e manhã o segundo dia. Um dia de 24 horas, um dia em que Deus criou. No terceiro dia, a criação no terceiro dia, vamos ler em Gênesis capítulo 1, de 9 a 13. Lemos assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Muito bem, este é o terceiro dia da criação. Dias de 24 horas, dias que têm tarde e manhã. A Escritura nos mostra isso com muita clareza e a ciência não bate de frente com isso. Em algumas Bíblias de estudo, você vai encontrar o evoteísmo. Evoteísmo é a tentativa de juntar a teoria da evolução com a Bíblia. A teoria da evolução diz que as coisas aconteceram de uma maneira aleatória, gradual e ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Então, ao não se ter muitas respostas dentro do que a Escritura nos diz, então se tenta ajustar a ciência com a Bíblia, mas trazendo aquilo que não tem comprovação ainda da ciência para a Bíblia. A Bíblia, ela tem a sua comprovação.
A Bíblia é esse livro aprovado por gerações e gerações e gerações. Se você hoje encher uma biblioteca com todos os livros atuais, de biologia, de física, de química, mesmo de filosofia ou outras matérias, se você colocar ali na sua biblioteca todos esses livros atuais e colocar a Bíblia, espere 100 anos. Daqui a 100 anos, aqueles livros todos estarão desatualizados, menos a Bíblia. Já pensou? A Bíblia acabou de ser escrita 2000 anos atrás, com o apóstolo João concluindo o Apocalipse. E a Bíblia aí está diante de nós. Então, não precisa ajudar a Bíblia em nada, não precisa tentar adequar a ciência com a Bíblia. Ela é a verdade, ela é a palavra. A ciência vai descobrindo isso. E a criação aqui foram em dias literais, de 24 horas. Vamos ver a criação no terceiro dia. Diz que o Senhor fez a separação entre as águas e a terra, a porção seca. Interessante que diz, apareça a porção seca. Nós hoje temos 5 continentes, com muitas ilhas no Pacífico, no Atlântico. 5 continentes hoje. E aqui, quando o Senhor criou a terra, era um continente só. Só um. Hoje, se nós olhamos o nosso mapa mundi, nós vemos que ele forma um grande quebra-cabeça. Nós vemos que o Brasil se encaixa perfeitamente ali no oeste da África. E nós vemos ali que se juntam os continentes formando uma porção só, que hoje a ciência chama de Pangeia. E o mar seria um só, Pantalassa. Mas nós vamos ver que com uma grande catástrofe, e que a Bíblia nos conta no dilúvio, houve a separação dos continentes, a deriva continental. A deriva continental que continua hoje, cerca de 2 centímetros por ano de afastamento dos continentes. Porque houve a ruptura e ela tem sido freada. Então, continua havendo uma deriva continental. A ciência descobrindo o que a Bíblia diz. Era um continente só, a Pangeia. Era um mar apenas, Pantalassa. Isso foi no terceiro dia. A porção seca Deus chamou terra e ao juntamento das águas, mares. Viu Deus que isso era bom. E o texto continua nos dizendo, em Gênesis 1, de 9 a 13. O texto continua dizendo, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, no terceiro dia, além de fazer a separação das águas e da porção seca, Deus encheu a terra de verde, de vegetais. Árvores que produziam fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Nós temos muitos tipos de laranja, mas é uma espécie só a laranja. A maçã, temos qualidades diferentes de maçã, sabores diferentes, mas uma espécie só. Então, no terceiro dia, houve tarde e manhã, porque Deus encheu a terra de plantação, desde as gramíneas aos arbustos, as grandes árvores, as florestas, Ele encheu de vida, porque Ele iria trazer mais vida para este planeta. Então, viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Vamos ver a criação que Deus fez no quarto dia.
Ou vamos perceber que o primeiro dia, quando ele criou a luz, ele estava preparando a criação do quarto dia. Olha o que ele vai criar no quarto dia. Diz assim, Gênesis 1, de 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Bem, no primeiro dia Deus fez a luz para preparar o necessário para a criação do quarto dia. É assim, Deus vai com ordem, Deus tem um cronograma, Deus segue um plano, um planejamento. Nós não estamos aqui na Terra por acaso, você não existe por acaso. Nós não estamos aqui para apenas respirar, multiplicar, ter filhos. Não, há um plano de Deus. Um plano muito especial e muito maravilhoso em que nós fazemos parte para trazer a glória de Deus sobre a terra, para estarmos cumprindo o chamado dele para nós, de uma maneira muito especial. Então, aqui o Senhor no primeiro dia preparou a luz para que houvesse os luzeiros. E é interessante que houve um tempo na ciência em que os cientistas achavam que o Sol e a Lua eram do mesmo tamanho, por causa do eclipse solar, quando a Lua encobre totalmente o Sol. Então eles pensavam que a Lua fosse do mesmo tamanho que o Sol. Mas o tempo passou, a ciência evoluiu, os telescópios vieram e começaram a ver que o Sol é muito maior do que a Terra e muito maior do que a Lua. A questão é a distância entre o Sol, a Lua e a Terra, para que o eclipse desse essa ideia. Mas a Bíblia, antes da ciência falar que Lua e Sol eram do mesmo tamanho, a Bíblia já falava no primeiro capítulo, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. A Bíblia, ela não é um livro científico, mas é um livro de ciências. Nós podemos mergulhar nas Escrituras e estudar ciências aqui na Bíblia. E o Senhor colocou o Sol, a Lua e as estrelas para sinais, para estações, para dias e anos. Sim, o dia de 12 horas, né? Quando nós temos um dia de 24 horas, o dia de 12 horas, a noite de 12, variando o tempo que a luz brilha aqui de acordo com as estações do ano. No verão, os dias são mais longos, as noites mais curtas. No inverno, as noites mais longas, os dias mais curtos. Mas aí estão os astros nos céus, o Sol e a Lua, para governar o dia e a noite. É tão lindo, não é? Nós temos um dia maravilhoso, um dia de sol, um dia para aproveitarmos e trabalharmos e termos a noite para descansar. Deus fez assim. Lembra que no segundo dia, Deus fez separação entre as águas acima do firmamento e abaixo? Olha como Ele estava preparando a criação do quinto dia. Nós vamos ver aqui no quinto dia, Gênesis 1, de 20 a 23. Lemos assim. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam,
os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Bem, esse foi o quinto dia da criação. Deus, então, encheu os mares, as águas de animais. Animais marinhos, grandes animais, animais pequenos e também as aves voando no céu. Ele fez a separação das águas. Ele fez a separação. Então, nas águas, ele iria povoar de criaturas, de peixes, animais marinhos, e encheria os ares, o firmamento, como ele separou águas acima e abaixo. Agora ele encheu os ares também com aves. Aves lindas, coloridas, voando, enchendo de vida este planeta. Essa foi a criação do quinto dia. Agora, a criação do sexto dia. Gênesis 1, 24 a 25, lemos assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. É muito lindo percebermos sempre o controle de qualidade de Deus ao final de cada etapa da criação. Ele faz e diz: é bom. Ele viu que era bom. Ele testou e disse: está perfeito. O que ele fez no sexto dia? Ele encheu de vida, de seres vivos, animais domésticos e selváticos. Não adianta você querer criar um leãozinho em casa achando que ele vai ser um animal doméstico. Ele é selvático. Não adianta você querer criar uma serpente ou um crocodilo achando que ele é doméstico. Ele é selvático. Porque Deus assim criou. Deus assim criou os domésticos para serem cuidados pelo homem. Uma ovelha não sabe se cuidar sozinha. Ela jamais será selvática. Mas o leão sempre será um animal selvagem. Deus assim criou. E Ele criou conforme a sua espécie. E também os répteis, todos. A tartaruga, os crocodilos, as serpentes. Ele criou todos e viu que era bom. E a criação do sexto dia? Vai ser a criação do homem também, fechando este sexto dia. Olha o que está escrito em Gênesis 1, de 26 a 31. Lemos assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde,
lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Neste sexto dia, além dos animais, além da vida que Ele estendeu aqui sobre toda a terra, o Senhor fez também o homem. Ele criou o homem. Criou o homem de uma maneira tão linda, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha Ele domínio sobre toda a terra, domínio sobre tudo que Deus havia criado. Olha, Deus nos fez a sua imagem. Você não é pouca coisa, não. Eu não sou pouca coisa, não. Deus nos fez ao final de toda a sua criação, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu e você, nós somos a imagem de Deus. Não somos um animal racional. Fomos feitos à imagem de Deus. E Ele quer que sejamos seus filhos. Você já é filho de Deus? Já entregou sua vida a Jesus? Que tal fazer isso agora? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, obrigado por teres criado a mim e aos homens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. Eu me entrego a ti para ser teu filho. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração de toda impureza e dá-me uma vida nova, uma vida eterna. Eu te quero como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme, ame o Senhor, leia a sua palavra e cresça espiritualmente. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus.